Olá, bom dia! É o programa Manhã Viva, começando agora na nossa TV Canção Nova Portugal. Bem-vindos a essa manhã na companhia da Canção Nova. O Manhã Viva é esse programa matinal, diário, que faz companhia para quem está em casa e você também faz companhia para nós aqui na Canção Nova, sempre com um tema interessante, não só temas para o nosso crescimento espiritual, mas também para o nosso crescimento humano. E o tema de hoje é sobre a comunicação no trabalho. Importante nós aprendermos. Sempre tem ótimos profissionais, excelentes profissionais e pessoas que vêm até o Manhã Viva. Deus dá essa graça para a Canção Nova, de trazer pessoas boas para estar no nosso programa. E hoje nós temos aqui a presença de uma professora, é a doutora Suzana. Bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, doutora. Bom dia. Muito bem-vinda. É um gosto para nós recebê-la. Um gosto para mim estar aqui. Assim, fazemos esse programa nessa mesa aqui de pequeno almoço. Sei que quem está em casa também pode estar tomando o seu pequeno almoço nessa hora, né? E nós aqui vamos também apreciando. Olha, a doutora Suzana Manuela Franco de Faria é professora adjunta da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. Veio de Leiria, aqui pertinho de Fátima, para estar de propósito conosco no Manhã Viva. Ela é doutorada em Ciências Sociais pela Universidade de Aveiro e é professora adjunta nessa Escola de Ciências Sociais em Leiria. Atua na área de Sociologia e das Ciências da Educação e é coordenadora do regime de ensino à distância de Relações Humanas e Comunicação Organizacional. Então, ela está aqui para conversar conosco sobre esse tema, porque nós todos precisamos e queremos melhorar essa comunicação no trabalho, principalmente as empresas, né, doutora Suzana? Exatamente, as empresas, mas não só. Inicialmente era uma área que era muito dedicada às empresas, mas cada vez mais outro tipo de organizações, até organizações de solidariedade social, sim, a comunicação ocupa um lugar estratégico dentro das empresas. Olha que interessante. Então, vamos começar o nosso programa. Já começamos, né? Só uma correção. Sim, eu, neste doutora. momento, por acaso, já não estou a coordenar o regime de ensino à distância. É a minha colega Sara Lopes. Neste momento estou com o regime diurno e pós-laboral. Entendi. E já me chega. Sim. Mas, pronto, então é a pessoa ideal, indicada para conversar conosco sobre esse tema. Nós vamos aprender muito. Vamos rezar pedindo o Espírito Santo para nos iluminar, porque, como nós rezamos na oração ao Espírito Santo, a gente precisa apreciar todas as coisas retamente, entender como elas são, não é? E o Espírito Santo é esse amigo, é essa presença, essa pessoa da Santíssima Trindade que nos acompanha em tudo que nós fazemos aqui na Canção Nova. Nós dizemos que o Espírito Santo é o protagonista da nossa evangelização. Então, vamos pedir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedimos que o Senhor nos ilumine, nos dê o seu Santo Espírito em todas as nossas atividades. Pedimos por nós aqui no estúdio, nossos colaboradores, estagiários, toda a equipa que está aqui para que esse programa aconteça. Pedimos sobre a doutora Suzana e sobre quem está em casa. Que o Espírito Santo seja o seu auxílio e sempre nos dê sabedoria para discernir bem como viver melhor, sempre fazendo a vontade de Deus. Rezamos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Nossa Senhora do Rosário de Fátima rogue por nós e também nos acompanhe em tudo que nós vamos viver neste dia. E assim começamos então, né? Vamos continuar a nossa conversa, né, doutora? Da área de Sociologia. E eu queria que
que a doutora Suzana começasse falando para nós o que é a sociologia, né? O que é essa ciência e qual a relação que ela tem com a questão do trabalho, da comunicação no trabalho. Ok. Então, a resposta que normalmente as pessoas têm é a sociologia. Quando eu pergunto nas minhas aulas o que é a sociologia, é a ciência que estuda a sociedade. Não é? Eu costumo dizer que isso ficamos na mesma. A sociedade, o que é, não é? E é importante percebermos que a sociedade é um conjunto de interações entre as pessoas. Portanto, a sociologia, o que estuda é a forma como as pessoas se relacionam entre si. Ou seja, as interações. O que é que distingue a sociologia das outras ciências sociais, não é? Poder-me-ão dizer que todas as ciências sociais têm em conta esses processos de interação. A psicologia, a antropologia, etc. A grande diferença é que a sociologia toma não como uma variável, como um fator que influencia, mas como o foco da atenção é precisamente a essa interação. E daí que a comunicação seja um aspecto fundamental. Sim. Em relação ao mundo do trabalho, enfim, a sociologia tem várias áreas, mas um dos contextos em que é fundamental perceber o funcionamento de uma organização, não é preciso analisar as interações. E daí que, tal como temos a sociologia da religião, a sociologia da família, ou seja, outros contextos em que são estudadas as interações, temos tradicionalmente a sociologia no trabalho, depois a sociologia nas empresas, que evoluiu para a sociologia nas organizações, conforme outras organizações também se foram preocupando com a questão da comunicação. Sim. E o que são esses processos de comunicação, doutora? Os processos de comunicação são... A empresa tem, ou as organizações têm determinadas estratégias, circuitos, processos de se comunicar, sendo que alguns são formais, outros são informais. E não me refiro apenas ao estilo, mas à questão do facto de estarem previstos e planeados pela organização, sei lá, fazer reuniões, os próprios e-mails, todo um conjunto de a formação, tudo isso é comunicação, não é? E está previsto, calendarizado, orçamentado, etc., e por isso é formal. Mas depois também há a comunicação não formal, que é tão ou mais importante do que a comunicação formal, que nem sempre é controlada pelas organizações, e o interesse em estudar estes processos de interação, lá está, é precisamente em que essa comunicação que foge ao controle da organização passa a ser controlada pela organização. Entendi. Doutora Suzana, a forma como uma empresa se comunica com ali os seus colaboradores ou com o seu público, cada empresa tem um público para o qual ela é destinada, não é? Essa forma de comunicação, ela revela a identidade da empresa? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas uma organização não tem apenas... tem um público-alvo, tem um cliente. Sim. Mas uma das coisas que temos que ter presente quando falamos em comunicação organizacional é que todas as organizações têm vários públicos. E, portanto, a organização, uma empresa, não tem que interagir, comunicar apenas com os seus consumidores, com os seus clientes, mas também, por exemplo, com a comunidade envolvente, com os líderes da opinião, com a comunicação social, com a concorrência, com os fornecedores, com acionistas, eventualmente. E a grande complexidade de ter aquilo que chamamos um plano de comunicação organizacional integrada, que é assim um palavrão um bocadinho difícil, é exatamente conseguir contemplar estratégias que cheguem aos diferentes públicos
e tendo em conta diferentes objetivos. Alguns públicos internos, outros públicos externos, e os objetivos são também diversificados. A mensagem, não é, tem que ser unívoca. E daí a ideia da identidade. Ou seja, apesar de estarmos a falar com diferentes públicos e tendo em conta diferentes objetivos, tem que haver, daí a ideia da comunicação organizacional integrada, porque tem que ser coerente, tem que ser contínua. Sim. Eu posso estar a dizer por palavras diferentes para os meus diferentes públicos, mas tenho que passar a mesma mensagem. Entendi. Enquanto a doutora vai falando, eu fico imaginando aqui, estou pensando na nossa organização, né? Enquanto nós somos também uma comunidade, mas somos também uma empresa, né? Certo. Nós também prestamos um serviço. Exatamente. E realmente assim, é bonito a gente entender como que funciona em todas as dimensões, né? O nosso produto é a evangelização, a Canção Nova, né? O nosso objetivo é alcançar. Certo. Mas essa comunicação da qual a doutora fala, ela também se adequa perfeitamente. É necessária, né, doutora? Certo. Eu queria que a doutora falasse por que com a sua experiência de docente, né, a sua prática aí de muitos anos, por que é tão importante a comunicação no trabalho, em qualquer empresa? É cada vez mais importante. Cada vez mais importante quando a comunicação é cada vez mais central nas nossas sociedades. Quando surgiu a sociologia, a tal sociologia do trabalho, a comunicação era um tema mais ou menos marginal, porque estudavam-se apenas os mecanismos de transmissão de informação. Então falava-se da comunicação horizontal, vertical, descendente, ascendente, que tinha a ver com a transmissão de ordens, de como é que é feito o trabalho, e depois, isto a nível interno, externamente falava-se da questão, já, portanto, há muito tempo, da questão da publicidade, não é? Que também faz parte, obviamente, da comunicação. No entanto, à medida que a comunicação vai ganhando centralidade na nossa sociedade, nós temos que começar a ter outros objetivos, que já não apenas esses. Um deles é o sentimento de pertença. Isto mais, normalmente associamos mais a pertença interna, o vestir a camisola, não é? Sim. Mas mesmo externamente também é importante o sentimento de pertença. Vamos pegar aqui no exemplo. As pessoas de Fátima conhecem a Canção Nova. Verdade. Ouvem a Canção Nova, identificam-se com. Sim. E, portanto, há uma identidade, não é? Portanto, neste caso que tem um cariz religioso, etc., mas que também tem a ver com a comunidade local. E, portanto, quando comunicamos, também temos que ter esse objetivo e esse público-alvo em vista. Entendi. Depois, outra questão mais recente, digamos assim, que está ligada à questão da imagem externa da organização, tem a ver com a responsabilidade social. Não é? Hoje em dia as empresas não podem apenas preocupar-se em vender. Sim. Não é? Mas têm que estabelecer relações duradouras com os clientes, não é? Mas além disso têm que passar uma imagem favorável para que haja empatia, para que haja uma atitude favorável para com a empresa, não é? Sim. E é aí que determinados valores, não é? Como às vezes quando vemos, por exemplo, empresas que se preocupam em não é só fazer, é mostrar que se faz. Portanto, é passar a mensagem da forma como, por exemplo, são organizações que são inclusivas. Não é? Quer em termos étnicos, quer em termos de pessoas com deficiência, quer em termos de opções sexuais, por exemplo. Não é? Sim. Portanto, ou seja,
os valores que aquela empresa mostra para além do seu produto ou do seu serviço também fazem com que haja uma atitude favorável para com a empresa. O ser sustentável hoje em dia Sim, é fundamental, não é? Portanto, a questão ambiental, a questão dos produtos nacionais, não é? A questão de usar, por exemplo, uma fábrica que utiliza matérias-primas portuguesas. Sim. E não basta usar, é preciso dizer e comunicar que se usa. Isso também tem que entrar no tal plano de comunicação. Entendi. Passar essa informação Sim. cá para fora. Sim, interessante, né? E a doutora falava que tem mudado, né? Uhum. Que a comunicação se torna cada vez mais importante. Não é perceber bem como que funciona essa comunicação. E o que tem mudado no ensino? Que a sua área também é de formação, não é? Claro, forma também sim. pessoas para exercerem essa comunicação. O que tem mudado nesse ensino sobre comunicação nas organizações? Bom, desde logo, o curso que eu coordeno, curiosamente, comemora este ano 30 anos, e o curso chamava-se Relações Humanas e Comunicação no Trabalho. Olha, e já tivemos a necessidade de adaptar para comunicação nas organizações. Porque há organizações ligadas ao lazer, por exemplo, que também precisam de comunicar. Não é? E, portanto, essa mudança levou mesmo a mudar o nome. Mudou o nome, né? Exatamente. E depois, determinadas disciplinas mais ligadas à comunicação estratégica, como o marketing, as relações públicas, a assessoria de imprensa, portanto, todas essas disciplinas que são fundamentais para qualquer organização. Eu tenho portanto, eu coordeno este curso, mas dou aulas também, ou por acaso neste momento não estou a dar, mas já dei aos alunos de serviço social. E eu costumava dizer-lhes é que, enquanto numa grande empresa temos o departamento de comunicação, temos o departamento de recursos humanos, temos o departamento de contabilidade, temos todos esses departamentos. Numa organização de solidariedade social, onde... Por exemplo, uma instituição, né? Exatamente. Que acolhe... Exatamente, um lar de idosos, por exemplo, um hospital, uma escola. Sim. Não é? Um diretor de uma instituição dessas tem que saber fazer um bocadinho de tudo isso, porque não tem um profissional especializado em cada uma dessas áreas. E, portanto, ele próprio, da mesma forma que tem que perceber um bocadinho da parte mais financeira, da parte dos recursos humanos, hoje em dia falamos mais em gestão de pessoas pura e dura, não é? Também, cada vez mais, tem que se preocupar em comunicar. E nós poderemos pensar, porquê é que um lar ou porquê é que uma organização desse género precisa de comunicar? Precisa de ter essa tal imagem favorável. Sim. Portanto, independentemente, não é? Infelizmente, os hospitais, os lares de idosos não têm falta de clientes, não é? No entanto, é preciso transmitir confiança a esses clientes e atrair os melhores clientes, não é? E, portanto, costuma-se dizer que quando a organização não comunica, passa mensagens na mesma e a mensagem pode não ser favorável. Pronto. E, portanto, alguém comunica por nós. E, portanto, eu digo sempre, especialmente a esses alunos de serviço social, digo sempre é que vocês vão ter que fazer gestão financeira, vão ter que fazer gestão de recursos humanos e vão ter que fazer gestão da comunicação. Se for preciso fazer um site, vocês vão ter que saber fazer. Isso faz parte da comunicação. Sim. Se for preciso criar um evento, criar toda a comunicação em torno do evento, quem é que vai fazer? É o diretor.
Portanto, isso em termos de ensino é muito importante. Sim. Por outro lado, também uma outra experiência que tive agora até mais recentemente no âmbito de uma pós-graduação que nós temos em risco e bem-estar nas organizações. E curiosamente nós temos lá pessoas, portanto, que trabalham em empresas com cargos vários, mas depois temos também, por exemplo, curiosamente, 2 pessoas da área da saúde, uma enfermeira. Temos uma administrativa de um centro de saúde. Não é? E, portanto, há cada vez mais esta necessidade de estar munida de estratégias para, neste caso, levar ao bem-estar dentro das organizações, porque se acredita que aumenta a produtividade. Sim. E, portanto, essas pessoas sentem necessidade de ter também formação nessa área. E aí, como eu lhes digo, sempre a comunicação está sempre presente. Sim. Porque se nós estamos quem faz, por exemplo, ainda esta semana tive uma aula aberta em que tive um convidado que falava da importância de estar de estar sempre em contacto em comunicar, saber ouvir, saber, por exemplo, fazer a gestão de equipas. Sim. E essa pessoa dizia que reúne semanalmente com cada um dos elementos da equipa para saber como é que está o seu nível de energia. Se estão motivados, se estão focados. Incrível, não é? E neste caso estamos a falar de uma grande empresa internacional, portanto com uma escala diferente, mas é preciso também ouvir nessa perspectiva. Sim, e esse é o outro objetivo da comunicação, que eu normalmente designo como auditoria e controle, ou seja, ir monitorizando as práticas e sabendo que estamos a fazer bem, estamos a ir no bom caminho. Então lá está. Quais são os suportes, as estratégias, os processos que eu vou criar para ter o feedback relativamente àquilo que eu estou a fazer. E sempre visando a pessoa, né, doutora? O mais importante Exatamente. É a pessoa, né? Exatamente. Por isso é que cada vez se usa menos, apesar de ainda estar até em algumas licenciaturas, a ideia da gestão de recursos humanos, não é? E fala-se mais da gestão de pessoas. De pessoas. Não é? Precisamente para as pessoas não são recursos. Verdade. E nesse processo, interessante quando a doutora fala da questão do diálogo e da escuta, não é? O diálogo, a escuta, essa mediação, isso é crucial. Sim. Para o bom andamento, para uma boa gestão, não é, doutora? Diz sempre um português que é falar que nós nos entendemos, não é? E tentar adivinhar o que é que vai na cabeça das outras pessoas não funciona. É preciso perguntar, é preciso estar atento aos sinais e é preciso, sobretudo, criar momentos. Sim. Para que as pessoas possam expressar os seus sentimentos, as suas preocupações, as suas ideias. Às vezes há colaboradores que têm ótimas ideias para melhorar a performance da organização. Sim. E às vezes não há espaço para se expressarem, para transmitirem essas ideias. E por isso é que é importante criar momentos. Ou seja, é um ganho para ambas as partes, né? Sim. Quando se cria esse ambiente, esse clima favorável, sim, que a doutora Suzana dizia, ganha a empresa, ganha os colaboradores, né? E ganhando os colaboradores, estando os colaboradores mais motivados, tendo esse tal bem-estar, tendo uma coisa que é também fundamental, que é a perspectiva de mobilidade dentro da organização. Isso hoje em dia é muito importante para que a pessoa se sinta, para que o colaborador se sinta importante. Não é? Há muitos anos,
enfim, já a questão das motivações já desde o início do século passado se falava da importância das pessoas estarem motivadas, não é? Mas hoje em dia, mais do que estarem motivadas, é terem, por exemplo, objetivos de mobilidade, porque hoje em dia um dos grandes problemas que se coloca, sobretudo com esta geração mais nova, é a retenção dos talentos. Nossa. As novas gerações não ficam muito tempo nas empresas. Sim. Se lhes aparecer uma oferta melhor, rapidamente mudam. E por isso é preciso... Isso não é bom, né, doutora? Não. Não é bom. Não, porque é preciso formar pessoas para substituir esses trabalhadores, dar-lhes formação, é preciso passar-lhes toda lá está, a identidade, a cultura da própria empresa, e isso, para já, gera despesas. Sim. Desde logo, sem dúvida. E, portanto, se nós conseguirmos manter os nossos colaboradores focados, satisfeitos, com energia, mesmo que uma perspectiva às vezes não é possível, por exemplo, promover a pessoa, mas pode ser importante haver uma mobilidade horizontal, ou seja, ir trabalhar para outro departamento. Sim. Conhecer o outro departamento. Voltamos ao mesmo. Tudo isto só se faz com comunicação. Interessante. Percebendo quais são as perspectivas, criando momentos informais de convívio, em que as pessoas se possam conhecer melhor e até tenham interesse. O que é que aquela pessoa a quem eu todos os dias mando uma mensagem, por exemplo, por e-mail, ou que nos conhecemos por telefone, mas o que é que ela faz? Como é que é a vida dela, etc. Isso é importante também. São muitos caminhos. Nós vamos fazer uma pausa da conversa, doutora, para irmos para um breve intervalo, porque são muitas luzes que vão acendendo, né, para nós, direções também para a gente aprender nessa conversa boa. Olha, é um instantinho só e nós já voltamos aqui para conversar mais com a doutora Suzana sobre essa tão importante comunicação no trabalho. Estamos de volta com o Manhã Viva de hoje, conversando sobre a comunicação no trabalho. Eu estou aqui com a doutora Suzana, que é professora lá no Instituto Politécnico de Leiria. Está aqui conosco, nos dando aí muitas orientações e direções para todos nós que vivemos nesse mundo do trabalho, das relações, e precisamos cada vez mais melhorar a nossa comunicação, né, doutora? Eu acho que o objetivo é esse, né? Exatamente. Conversar para a gente melhorar, perceber onde nós precisamos mudar, crescer, não só as organizações, mas também olhando para nós como pessoas que participamos da organização, né? Sim. E nós falávamos no primeiro bloco, no final do primeiro bloco, da questão da rotatividade de pessoas. Porque toda organização tem uma história, olhando aqui novamente para a nossa comunidade, né? Tem uma história, tem a tradição, aquilo que faz parte da base, da essência da organização. E essa saída de pessoas, essa mudança atrapalha um pouco. Tem que, né, doutora, sempre estar ensinando de novo, explicando como que a gente faz para evitar isso ou para gerir melhor isso, essas mudanças. Então, duas partes. A primeira é tentar que as pessoas não saiam. Não saiam. Não é? Portanto, a parte da retenção de talentos, que era o que estávamos a falar há pouco, e que se coloca e vai-se colocar cada vez mais com as novas gerações, vai-se colocar cada vez mais e vai ser um grande desafio. Em todo o caso, há sempre necessidade, há sempre mudanças, não é? Quando entra, e para, no fundo, para fazermos aquilo que a socialização organizacional, não é? Portanto, como é que alguém, quando chega de novo,
apreende a cultura da organização. Não é? O que é a cultura da organização? É a forma como cada organização lida com os problemas. Como é que... qual é o tipo de respostas que dá perante uma determinada situação. E isso é algo que tem que ser ensinado, não é? Porque mesmo uma pessoa que trabalhe eu, por exemplo, e vamos falar trabalho no IPL, mas trabalho na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Sim. Se eu for dar aulas, e já me aconteceu na STG, a cultura é diferente, a cultura organizacional é diferente. E eu tenho... o mesmo instituto, é o mesmo instituto, mas setores diferentes. Mas, exatamente, são escolas diferentes. São escolas diferentes. E porque são escolas diferentes, a cultura organizacional é diferente por uma razão simples, ou eu diria 2 ou 3 razões simples. Pela história a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais é muito mais antiga do que a STG. Sim. Portanto, existe uma tradição, de alguma forma, a manter. Por outro lado, é uma escola mais pequena. A Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, mais pequena em número, mas também em termos o próprio espaço, porque o espaço também comunica. Não nos podemos esquecer disso. O espaço também comunica, a decoração também comunica. E a escola, a STG, por exemplo, é uma escola muito maior, tem mais alunos, tem mais professores, mas em termos de espaço físico, as pessoas também estão menos concentradas, e, portanto, não há uma proximidade tão grande como em organizações mais pequenas, e neste caso em concreto. Mas é importante... o que eu estava a dizer, eu ao mudar de escola, e mesmo sendo do mesmo instituto, eu tenho que fazer a aprendizagem da cultura daquela escola. E se em algumas situações o colaborador vai fazendo isso por conta própria e instintivamente, noutras é importante que haja também momentos para o efeito, não é? Portanto, a formação em contexto de trabalho, muitas as grandes empresas têm um período, até por exemplo, quando no nosso caso, os nossos estagiários, há um período de adaptação à empresa, não é? De conhecimento da empresa. Portanto, a formação aqui é fundamental. Mas depois, e pegando na ideia do não perder de vista, não é? Porque os próprios lideranças também mudam. Essa é outra questão, não é? E depois temos um equilíbrio que nem sempre é fácil entre há organizações que têm o chamado líder transacional, ou seja, que procura continuar a fazer as coisas sempre da mesma forma, portanto tem que ele próprio fazer essa socialização organizacional. Sim. E depois passar a cultura, a maneira de fazer as coisas, os rituais, e há o líder transformacional, que é aquele que tenta, com respeito por aquilo que é a história e a cultura da organização, procura introduzir a mudança, a inovação. Inovar. A transformação organizacional. Que é necessário, né, doutora? Que é fundamental. Os dois, né? O velho e o novo são necessários. E este equilíbrio é um equilíbrio delicado. Eu diria que os rituais são muito importantes. Manter determinados eventos, determinados momentos, para não deixar esquecer, perder aquilo que é a história da organização, e depois, no fundo, ir apropriando aquilo que são os novos tempos. Não é? Em alguns casos, a própria legislação
não é? Eu, por exemplo, tenho trabalhado na parte das escolas. Sim. Que são organizações particularmente complexas. E os normativos impõem uma série de procedimentos. No entanto, as escolas fazem uma apropriação dos próprios normativos, fazem uma interpretação criativa daquilo que são as diretrizes centrais, no sentido de as adaptar àquilo que é a sua própria tradição, para não perder de vista. Para não perder a identidade, né? Identidade. Porque a identidade uma organização Exatamente. não pode perder, né? Não. A não ser que a queira... Há situações, por exemplo, temos... E mais um aspecto da comunicação. Sim. Mais uma dimensão da comunicação, que é a comunicação de identificação, não é? Por exemplo, temos um logótipo, temos um slogan, elementos visuais que promovem a identificação da organização. E traduzem a cultura da organização e perduram no tempo. Há várias campanhas, muda a publicidade, muda várias coisas, mas aqueles elementos são razoavelmente estáveis. Eles só mudam se houver uma mudança importante a fazer, uma ruptura, quando por alguma razão se quer fazer uma ruptura com o passado. E aí sim, aí muda-se o logótipo, muda-se o slogan, né? Muda-se todo o material, merchandising, etc., para passar uma nova imagem. Agora, estes são os momentos em que há ruptura, mas normalmente, quando falamos em inovação, nós não queremos fazer ruptura, queremos transformar dentro da continuidade. Entendi, bonito isso, né? E aí a comunicação ocupa um lugar central. Eu costumo dizer que é o triângulo mágico, que é para eu introduzir uma alteração. Eu tenho que usar canais de comunicação para o fazer. A forma como eu comunico tem que respeitar a cultura organizacional. A cultura organizacional tem que, e através da comunicação, criar um clima favorável à mudança, preparar, eliminar as resistências que normalmente existem quando se introduz uma inovação. É humano, as pessoas reagem mal à mudança, normalmente existem sempre medos, por exemplo, não é? E é precisamente através da comunicação que se cria um clima que é favorável. Porquê? Porque a mudança é sentida como um desafio e não como uma ameaça. Entendi. E para isso é preciso então comunicar. É preciso explicar às pessoas porque é que vamos mudar, como é que vamos mudar, o que é que acham desta mudança que vamos introduzir. Ouvir, não é? Escutar, lá está. Escutar, não é? Verdade. E depois de introduzida a transformação, como é que correu? Como é que se sentiram? Acham que foi positivo. Não é? Ou seja, tudo é a comunicação, a forma como se comunicam, né, doutora? Eu sou suspeita, mas para mim, se comunica sim. mal, está tudo estragado, não é? Sim. Se não soube comunicar, ou uma ideia, ou se não conseguiu alcançar aí o coração da pessoa... ninguém vai comprar a ideia, para começar daí, não é? Tocar o coração da pessoa. Começar daí, ninguém vai abraçar, não é? E é por isso que a minha luta, às vezes, que eu tenho com até alguns trabalhos práticos que os alunos fazem, é em fazê-los ir além da concepção da comunicação como transmissão da informação. E entrarmos nesta lógica de que tudo comunica. Como eu dizia, a decoração comunica, os eventos que existem, as possibilidades, por exemplo, que a organização oferece, as comodidades
digamos assim, não é? Sim. Uma coisa muito simples, por exemplo, o haver numa organização um espaço de café, é um espaço de convívio. De convívio. Se não há esse espaço, Sim. não é? Não há o convite para que as pessoas convivam. Por exemplo, se há uma empresa que tem o open space, isto é um exemplo clássico, que trabalha em open space, Sim. ou que trabalha em gabinetes de porta fechada, isto diz alguma coisa sobre a cultura da organização. Não é? Interessante. O saber o que é que se passa do outro lado da empresa. Não é? Eu trabalho aqui, mas eu sei o que é que estão a fazer lá em cima. Já passei por lá, já fui visitar, já lá fui passar um dia, por exemplo. Os dias abertos são fundamentais. Nós aqui temos o Open Space, doutora Exatamente, Susana. já constatei. Exatamente. É positivo, não é? Exatamente. E essa interação também é importante, não é? Para que depois para que as pessoas não fiquem fechadas nos seus próprios, no seu próprio trabalho, sem ter uma visão geral da organização, perceber o próprio passar. Há empresas que obrigam, faz parte das rotinas, o colaborador a passar por todos os postos. Olha, interessantíssimo. Porque nós às vezes não temos a noção de pequenos vícios que às vezes temos, do quanto vão impactar no trabalho do outro. Sim. Não é? E portanto, criar estes momentos que no fundo são de experienciar, pôr-nos no lugar do outro. Começamos a perceber que determinados pormenores que a nós não nos custam nada fazer vão ter grande influência no trabalho dos outros. Doutora, e você dizia da questão da interação, mas a gente sabe que a pandemia ainda trouxe para nós muitas mudanças, muitas consequências, não é? O que mudou na comunicação, nessa questão, por exemplo, do teletrabalho, doutora? Como é que faz uma pessoa que fica ali fechada em casa, ela tem o instrumento de trabalho dela é o computador, não é? E hoje tem muito isso. É uma questão não está ainda suficientemente estudada e trabalhada. Sim. E eu costumo dizer que, por conta de ter a coordenação e muitas aulas de ensino à distância, eu já tinha alguma experiência de teletrabalho, ou muita experiência de teletrabalho antes da pandemia, não é? Portanto, essa parte para mim e para os meus alunos, nós brincávamos até na altura, enquanto todos os outros cursos andavam a tentar adaptar-se ao ensino à distância, embora fosse... Há que distinguir o ensino à distância com trabalho autónomo, etc., que já existia, daquilo que é o ensino remoto de emergência, que é as aulas Zoom, que não é a mesma coisa. Não é? Sim. Mas pronto. Mas isto por dizer que, não fugindo agora aqui ao assunto, o teletrabalho tem enormes vantagens. Tem vantagens em termos da gestão do tempo do colaborador, da forma como pode conjugar com outras tarefas. Eu recordo-me, por exemplo, na altura da pandemia, que tinha alunas de Lisboa e só o trânsito. Estressante. Só o trânsito. Estressante e ganhavam tempo. Elas trabalhavam muito mais. O tempo que elas perdiam nas viagens para chegar a casa, ganhavam no foco. No entanto, e por outro lado, pessoas que têm alguém dependente, por exemplo, que consegue-se conciliar, uma pessoa que tenha uma doença. Sim. Hoje em dia acontecem muitas situações, para o bem e para o mal, em muitas situações em que a pessoa tem determinadas doenças que permitem continuar a trabalhar de uma forma remota. Entendi. E isto são vantagens. Não
Agora, tem também muitas desvantagens. E tem vantagens para a empresa e tem desvantagens para... tem vantagens e desvantagens para ambas as partes. Entendi. Uma delas, e essa eu já tinha sentido, e por isso é que eu estava a falar do meu exemplo, é a questão da solidão. A falta de interação com os colegas, a falta de, e que se sentiu muito na altura da pandemia, a quantidade de problemas que nós resolvíamos no corredor. Quando encontrávamos as pessoas, encontrávamos aquela pessoa e resolvíamos um determinado problema. Na partilha, né? Na partilha. Na partilha vem... No imediatismo, na espontaneidade. Sim, vem uma solução. Perde-se isso, então. Perde-se no teletrabalho. Algumas pessoas, enquanto algumas podem perder o foco, outras também, há algumas queixas já de trabalharem muito para além daquilo que era suposto. Entendi. Porque, trabalham mais. Por exemplo, em vez de terem 2 horas de almoço, almoçam num quarto de hora à frente do computador ao mesmo tempo que estão a trabalhar. E nem por isso desligam mais cedo. Portanto, esta gestão dos tempos, e até do ponto de vista também da saúde e do bem-estar do trabalhador, é importante. Mas, na verdade, não está ainda... a maior parte das empresas o que faz é um misto. Até porque depois há o outro lado, que tem a ver com os aspectos pragmáticos, que é a falta de espaço. Por exemplo, algumas empresas não terem... até poderem ter mais colaboradores, mas não terem espaço para os receber. E se estiverem a trabalhar em teletrabalho, pelo menos uma parte da semana, conseguem fazer esta gestão. Não é? Sim. Agora, para compensar isso, é fundamental que depois se criem espaços de convívio. E quer de convívio mais formal, digamos assim, ou de trabalho efetivo na empresa, em que vão todos a trabalhar em determinados dias da semana, ou porque em alguns sítios é desencontrados, noutros é para estarem todos juntos, enfim, dependendo um bocadinho da empresa. Mas, portanto, além destes momentos em questão, talvez aumente a necessidade de haver reuniões. Muitas reuniões passaram a ser feitas online. Também, né? O que, mais uma vez, tem vantagens e tem desvantagens. Sim. Por exemplo, eu posso dar o exemplo das nossas defesas de estágios, que eram presenciais. Sim. E passaram a ser online, e assim ficaram. Por uma razão, porque nós tínhamos... Raramente os orientadores de estágio conseguiam estar presentes, passaram a poder estar e acompanhar. Por outro lado, muitos estudantes que até já tinham largado os quartos porque, por exemplo, estavam estudantes deslocados e, portanto, teriam que vir, e isto no ensino à distância, tínhamos alunos no Porto, no Algarve, e, portanto, tinham que fazer a deslocação de propósito. E, neste momento, nós fazemos online. E, às vezes, há alguns que perguntam: mas era giro, era uma oportunidade para nós nos vermos. Para nós estarmos juntos. Sentem falta, não é? Exatamente. E isto é o que acontece também com os colaboradores. Sim, entendi. Aquela reunião presencial, que é muito mais, sem dúvida, muito mais prático, ganha-se imenso tempo ser online. Sim. Até porque há mais... não sei se há já estudos sobre isso, mas as reuniões parece que são conduzidas com mais pragmatismo quando são online. São mais... obedecem melhor o tempo, sim, do que não é? Quando as pessoas estão presencialmente. Sim. Mas depois faz falta essa parte, e talvez por isso também se invista tanto hoje no chamado team building, que são atividades claramente de convívio, que podem ser atividades
culturais, podem ser atividades desportivas, o tradicional que sempre existiu, enfim, 2 coisas sempre existiam, 3, a festa de Natal, o aniversário da empresa e depois o jogo de futebol dos solteiros contra casados, etc. Não é? Mas hoje em dia, dentro dessa lógica, tem-se investido muito, e há empresas que se dedicam apenas a isso, a criar pacotes de soluções de team building para oferecer às empresas, para criar no fundo, o envolvimento e promover a interação. Entendi. E eu, lá está, não conheço estudos sobre isso, mas acredito que essa necessidade tenha aumentado por causa também de haver mais recurso ao teletrabalho. Doutora, a comunicação, ela pode ser, ela é um dom, né? A gente costuma dizer que há pessoas que têm um dom de comunicar, sim, mas a gente sabe que a comunicação também se aprende. Eu queria que a doutora terminasse. Para terminar, estamos quase chegando ao finalzinho do nosso programa. Como que a empresa ou quem está ali na gestão pode fazer para melhorar isso, né? Essa comunicação, ou padronizar os processos numa empresa para melhorar em todos os aspectos? Recordo-me de há muitos anos atrás uma pessoa amiga até ter perguntado se eu conseguia arranjar alguém lá na escola da área do português para dar algumas noções a neste caso, portanto, era uma grande empresa, e que precisavam de ter noções básicas de escrita formal. Sim. De como escrever um e-mail, como fazer. E então foi muito engraçado, porque foi feito não teve continuidade, mas acho que foi bem sucedido, que foi, lá está, à distância e muito antes do Covid, foi feito um curso nessa área. Sim, porque hoje em dia nós também temos muito esse problema da escrita, e eu, como professora, e nomeadamente na parte dos estágios, lido muito com esse problema, que é a forma como nós recorremos aos SMS, como abreviamos a escrita, etc. Não é? Portanto, essa parte mais formal da comunicação tem que ser de alguma forma incentivada, não é? Mas eu penso que, agora lembrei-me desse exemplo, mas eu penso que se estava a referir mais até à comunicação oral, sim, não é? Eu diria que isso é mesmo uma questão de criar momentos para. Entendi. Na prática, não é? Exatamente. Sim. Criar as oportunidades de. Porque eu acho que as novas gerações também já são um bocadinho diferentes, mas o português tende muito a ficar quieto no seu canto. Se não for obrigado se não for desafiado também não se vai expor. Sim. E, portanto, às vezes é preciso criar esses momentos. Os momentos, entendi. Muitas vezes fazem-se momentos, por exemplo, de pequenas partilhas, não é? Em que há uma reunião, ou até pode ser inserido num programa mais ou menos festivo, mas em que há um momento em que cada pessoa deve tomar a palavra e dizer o que faz. Entendi. É um pouco... Agora fiz uma relação que não tem muito a ver, mas porque estive há pouco tempo num casamento de uma sobrinha, e agora os noivos fazem muitos votos. Falam, né? Durante a cerimónia. E eu disse ao meu marido, ainda bem que já nos casámos há muitos anos, porque eu era incapaz de fazer uma coisa destas. É um desafio. Sim. Não é? E de facto estas novas gerações fazem isso com uma perna nas costas e fazem muito bem. Mas o ter que fazer, o ser atirado
Sim. para fazer, às vezes ajuda, não é? importante. Que bom. Convidado. O desafio sempre nos leva para frente, Exatamente. Né, e assim nós terminamos nosso programa com essa reflexão aí que temos que enfrentar os desafios, sair de nós mesmos, não é? Exatamente. Quero agradecer, doutora Suzana, a sua presença. Eu que agradeço o vosso convite, foi um gosto conhecê-la. Foi um gosto para nós também. A todos. Toda a equipa. Exatamente, e desafiar-me também a passar por esta experiência. E nós, de certeza, com as suas orientações, vamos procurar melhorar muito a comunicação, fazer melhor o que nós queremos, né? Nós somos uma comunidade que tem esse carisma, né, de comunicar o Evangelho. Quero agradecer mais uma vez, doutora. Bem-vinda sempre à Canção Nova. Muito obrigada e felicidades. Obrigada. E a quem nos acompanhou também, desejamos o mesmo, que essa conversa tão boa com a doutora Suzana te ajude a comunicar melhor. Não só quem está numa empresa grande, mas precisamos comunicar bem também com a família, em casa, com os que estão perto de nós. Tudo aqui serviu de aprendizado para nós. Assim, nós deixamos um abraço para quem nos acompanha, agradecemos ao nosso benfeitor, que mantém essa obra de evangelização no ar, e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado, e será logo o primeiro a saber todas as novidades.